Turma, nesse segundo momento da nossa aula, abra um livro em Ciências, página 214. Ciências, página 214 e acompanhem a leitura. Alimentação e sobrevivência. A alimentação de alguns animais é bastante restrita. É o caso do urso panda, que se alimenta quase exclusivamente de bambu. Se a fonte principal de alimento desses animais se esgotar, eles podem ser extintos. Há também animais que consomem diversos tipos de alimento. Os pombos, os pardais, as baratas e os ratos, por exemplo, conseguem se alimentar de uma ampla variedade de alimentos. Essas características, entre outras, faz com que eles se adaptem a diversos ambientes, como as cidades. Turma, na aula passada, aprendemos que os animais, eles podem ser classificados de acordo com o tipo de alimento que eles ingerem. Eles podem ser herbívoros, que alimentam-se apenas de vegetais. Eles podem ser onívoros, que se alimentam de plantas e de outros animais. Podem ser carnívoros, que alimentam-se apenas de carnes, e podem ser detritívoros, que alimentam-se de plantas e de animais mortos. Turma, e além disso, há animais que têm uma alimentação restrita, ou seja, se alimentam apenas de um único alimento, como o urso panda, que se alimenta exclusivamente do bambu. Outro exemplo é a jacutinga, o passarinho dessa segunda imagem. Ele se alimenta principalmente do fruto do palmito jussara. Acontece, turma, que se o único alimento desses animais se esgotar, acabar, esses animais podem ser extintos, podem também desaparecer. Se a fonte principal de alimento desses animais se esgotar, esses animais podem desaparecer, certinho? E turma, há também animais que têm uma alimentação ampla, ou seja, consomem diversos tipos de alimento. Alguns dos animais que têm uma alimentação mais variada são os pardais, as baratas, os ratos e dentre muitos outros. E o fato desses animais ter uma alimentação variada faz com que eles possam viver em diferentes lugares. Olha que legal! Entendido, turma? Agora acompanhem a leitura da página seguinte. Álbum de Ciências, a mariposa esfinge de Morgan. As plantas
plantas e os insetos interagem de muitas formas no ambiente. Os insetos participam na polinização das flores e auxiliam também a espalhar sementes. Das plantas, retiram alimentos e encontram abrigo. Um exemplo de interação entre insetos e plantas é entre um tipo de mariposa e a orquídea estrela. As mariposas têm, na região da boca, um órgão chamado probóscide, uma espécie de tromba, que usam para sugar néctar das flores. Em Madagascar, no continente africano, existe um tipo de mariposa peculiar, a mariposa esfinge de Morgan. A probóscide dela é bem maior do que a da maioria das mariposas, podendo medir até 25 centímetros de comprimento. Pesquisadores descobriram que ela se alimenta exclusivamente do néctar produzido pela orquídea estrela. Esse néctar fica acumulado no fundo da flor, em um tubo longo e fino, com cerca de 25 centímetros de comprimento. Somente essa mariposa é capaz de polinizar essa espécie de orquídea, possibilitando que ela se reproduza. A orquídea e a mariposa têm uma relação praticamente exclusiva. Uma depende da outra para sobreviver. Turma, esse texto que acabamos de ler nos mostrou a relação existente entre os insetos e as plantas. Um depende do outro. Isso porque os insetos ajudam as plantas a se reproduzir, a dar vida a novas plantas, enquanto as plantas servem de alimentos e de abrigo para os insetos. E a leitura nos mostrou um exemplo disso. A relação entre a mariposa e a orquídea estrela. Uma depende da outra. A mariposa se alimenta exclusivamente do néctar da orquídea estrela. E somente a mariposa é que pode ajudar essa planta a se reproduzir. Por isso, uma depende da outra para sobreviver. Olha que legal, turma. Então, vamos continuar. Agora, passem a página e acompanhem a leitura do capítulo 2. As plantas produzem seu próprio alimento. Assim como os animais, as plantas precisam de energia para viver. Ao contrário dos animais, elas produzem o próprio alimento. Esse processo de produção do alimento em plantas chama-se fotossíntese. Para ocorrer a fotossíntese, as plantas usam água e gás carbônico do ambiente. A água é absorvida do solo por meio das raízes. O gás carbônico é retirado da atmosfera, geralmente pelas folhas. Para realizar a transformação de água e gás carbônico em alimento, as plantas usam a energia da luz do sol. Elas aproveitam a luz por meio de uma substância chamada clorofila. A cor verde nas plantas se deve à presença dessa substância. Na presença de luz, algumas células das plantas conseguem combinar a água e o gás carbônico para formar carboidratos, que são a fonte de energia das plantas. Açúcar e amido são exemplos de carboidratos.
Na fotossíntese, as plantas liberam gás oxigênio. Como a fotossíntese só ocorre na presença de luz, a planta não produz alimento, nem libera gás oxigênio se for mantida no escuro. Outras substâncias absorvidas do solo são os nutrientes minerais. Eles são usados na produção das estruturas do corpo das plantas. Turma, as plantas, assim como os animais, eles também se alimentam. Também precisam de energia para viver. A diferença entre as plantas e os animais é que os animais, eles encontram seu alimento na natureza e as plantas produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Vamos entender como funciona a fotossíntese? Primeiro, as raízes das plantas absorvem a água e os sais minerais do solo. Eles acabam percorrendo pelo caule até as folhas. As folhas absorvem a luz do sol através da clorofila, que é uma substância que dá a cor verde das folhas, e com a junção da energia do sol com o gás carbônico, que é retirado da atmosfera, com a água e os sais minerais, que é produzido o carboidrato, o alimento das plantas. É pelo açúcar do carboidrato que as plantas obtêm energia para sobreviver. Turma, durante esse processo da fotossíntese, a planta libera o gás oxigênio, que é fundamental para a nossa respiração. E atenção, as plantas não viveriam sem o gás carbônico e sem a luz do sol, pois não teria como elas produzir seu próprio alimento. Não seria possível realizar a fotossíntese. E outra informação importante: todos os alimentos ricos em carboidratos são originados na fotossíntese. Olha que interessante. Turminha, agora vocês irão fazer a atividade da página 217, ok? Até a próxima aula, meus amores.